Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Ellen de Oliveira, tenho 32 anos, sou cirurgiã dentista cristã e eu venci a violência doméstica após 12 anos em um relacionamento abusivo. Eu tenho falado sobre esse tema aqui no meu canal, combatendo a violência doméstica dentro da igreja, que é muito mais comum do que se pensa, uma vez que os agressores se escondem atrás de uma religiosidade. E os líderes que tomam conhecimento não só orientam erradamente as mulheres a permanecerem nesse relacionamento, como abafam o caso, preocupados com a imagem da sua igreja, tornando-se coniventes com esse crime. Então, devido a isso, algumas pessoas questionam se seria certo eu estar expondo esses líderes omissos e igualmente criminosos pelo fato de eles serem autoridade. Podemos criticar a autoridade? O que a Bíblia fala sobre isso? Eu extraí alguns trechos de estudos que eu fiz e eu vou falar eles aqui para vocês. Você sabe o que significa a palavra submisso? Eu vou dizer o que não é ser submisso. Não é concordar, não é acreditar, não é confiar cegamente e nem é obedecer. O antônimo de submisso é rebelde. Então, desde que você não esteja sendo rebelde, você não está deixando de ser submisso. Vamos falar aqui 3 verdades. Primeira verdade: posso obedecer e ser sujeito, mas discordar e argumentar com uma autoridade. Como eu já disse, ser sujeito não é confiar cegamente. A própria palavra diz que maldito o que confia no homem. O ser humano falha, muda as suas ideias, muda de opinião, e ninguém é detentor da verdade absoluta. Segunda verdade: se uma ordem ou atitude contraria a palavra de Deus, não devo obedecer. Por isso que ser sujeito não significa obedecer, porque eu posso continuar tendo em meu coração o senso de sujeição a determinada autoridade, mas não obedecer alguma ordem específica, se ela contraria a palavra. Vamos ver alguns exemplos daqui a pouco. E terceira verdade: tenho a opção de deixar de obedecer e ser sujeito a uma autoridade. Se eu não concordo com as ideias de uma autoridade, eu sou livre para mudar de igreja, para mudar de emprego e até para mudar de país, deixando assim de ser sujeito àquela pessoa. Inclusive, um filho pode deixar de morar com seus pais, mas claro, não deixando de honrá-los. Como eu disse, o contrário de submissão é rebeldia. Ser rebelde é disseminar contenda ou manipular a cabeça dos outros contra alguém, e não só contra a autoridade, como Absalão fez ao colocar o povo contra Davi, com falsos argumentos. Ser rebelde é insurgir-se contra um líder, como Corá fez com Moisés, querendo destituí-lo sem motivo justo, mas por inveja. Não é nada disso que estamos falando, mas é impressionante como algumas pessoas ainda são manipuladas por líderes que usam a velha artimanha de dizer que Davi não tocou Saul e então o crente não pode nem mesmo criticar pastor algum, pois esse pastor é ungido. Tocar não tem nada a ver com denunciar ou criticar. Tocar Saul para Davi era algo físico, como matá-lo ou pelo menos agredi-lo. Davi até não tocou em Saul, mas mesmo assim agiu pelas suas costas, não obedeceu suas ordens, formou um grupo próprio e denunciou as injustiças de Saul na frente do seu exército. Davi não usou de violência contra Saul, mas nem por isso aceitou tudo que Saul lhe queria fazer de mal, e nem guardou para si a injustiça para manter a imagem de Saul intacta. Davi respeitou sua integridade física, mas não deixou de lutar contra os erros de um tirano. E Davi não deixou de tocar em Saul só porque ele era rei. Davi era assim com qualquer um. Em um episódio mais à frente, quando Davi já reinava, mesmo quando um cidadão comum chamado Simei veio no caminho o amaldiçoando, ele não quis fazer nada contra o homem, ainda que todos falassem para ele o matar. E ele tinha autoridade para isso. Mas, infelizmente, a única linguagem que alguns líderes conhecem é a do medo. Como não têm capacidade de ter autoridade pela verdade do que dizem e fazem, empurram a autoridade garganta abaixo de seus discípulos em forma de ameaças, usando pretextos bíblicos. Diversos profetas no Antigo Testamento confrontavam duramente os erros dos reis de sua época, a despeito do que eles sofreriam de castigo, porque sabiam que o que mais importa é seguir o que Deus diz, não decisões humanas. Agora, no Novo Testamento, Jesus, como um bom hebreu, deveria estar calado diante de todas as lideranças da época, pois ele não era nem mesmo um sacerdote. Mas não é o que vemos. Ele rebatia veementemente as atitudes dos grandes líderes da época, em especial os líderes espirituais. E não só rebatia, como não acatava as suas ordens contrárias aos verdadeiros ensinamentos divinos. Jesus bateu tão de frente com os princípios da liderança de sua época que foi morto justamente por essa razão. Aí sempre tem aqueles que dizem: ah, mas Jesus era Deus, tudo que ele fez é porque tinha que acontecer assim. Jesus não viveu nessa terra como Deus, ele viveu como homem, totalmente homem. Pois se não fosse assim, o sacrifício dele jamais seria válido,
porque não seria um homem morrendo por todos provando que era possível ser santo. Seria um Deus se sacrificando, o que não teria nenhuma serventia para a redenção de seres humanos. Então ele agiu assim contra os líderes como homem. Mas além dele, os discípulos também desacatavam as ordens dos líderes religiosos. Eles eram ordenados a não pregar sobre a seita de Jesus e ainda assim eles continuavam falando. Pedro ainda respondeu de forma que muitos hoje achariam uma afronta. Importa mais obedecer a Deus do que a vocês. Outro exemplo, Paulo repreendeu duramente o apóstolo Pedro, na frente de todos, no momento em que ele agiu de maneira errada, e ainda publicou isso em uma de suas cartas. Denunciar, repreender ou trabalhar contra um pastor ruim não é errado, é um dever, quando esse pastor pratica o mal contra as ovelhas que estão sob suas mãos. Devemos deixar de ser omissos e denunciar aquilo que for preciso denunciar, sem medo das maldições lançadas. Hoje, na Nova Aliança, a unção é para todos que segue o caminho da verdade, e não mais a umas poucas pessoas apenas. O líder é um irmão em Cristo, e por diversas vezes a Bíblia diz para repreendermos o irmão, se o virmos cometendo um erro. A diferença é que ele é alguém em evidência. E justamente por isso, se há uma pessoa pública do meio cristão com uma atitude também pública, a qual afeta o meio cristão, nós temos sim o direito de comentar. O que as pessoas fazem na vida particular é entre elas e Deus, mas o que afeta o público que ela representa, esse mesmo público tem o direito de opinar ou se defender se for o caso. Quantas mulheres vítimas de abuso sexual por pastores, elas não poderiam expor nada porque eles têm o título de pastor? Quantos pastores estão permitindo membros com práticas ilícitas dentro das igrejas? Não podemos reprovar suas atitudes porque são autoridades? Quantos aconselhando mulheres vítimas de violência doméstica a continuarem casadas e apenas orar? Não podemos denunciar esse crime? Quem está trazendo escândalo é a pessoa com as suas atitudes erradas, não eu, que estou cumprindo o que a Bíblia fala para expor o erro. Eu não me preocupo em ofender o mundo denunciando o falso evangelho. Preocupe-se em ofender a Deus encobrindo mentiras. Só se ofende com a verdade bíblica quem quer viver no erro. Se a verdade da palavra ofende a maneira injusta, má e perversa que as pessoas vivem, então deixe que elas fiquem ofendidas, porque essa é a prova de que realmente suas atitudes as reprovam e as condenam. Fique com Deus e até a próxima.